Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, retornando aqui da Feira do Livro, na nossa Praça da Alfândega, gloriosa Praça da Alfândega. Mais uma edição, eu que já vivi, eu acho que desde 1976 vivi todas, né? E estou aqui mais uma vez, especialmente com estas estrelas que estão aqui, este cast de homens que fazem a literatura do Rio Grande do Sul ou, de uma maneira ou de outra, contribuem com a Feira do Livro da nossa Porto Alegre. Eu estava dizendo ao nosso superintendente do Banco do Brasil, que eu não vou anunciar ainda, embora ele esteja do meu lado, que é a maior feira de livros a céu aberto da América Latina. É isso aí, né, Luiz Coronel? Não me enganei. Eu disse que é a maior feira a céu aberto, onde os livros são os astros e as estrelas, não é, meu superintendente? O momento tão neblina, tão turbulento que vive o mundo, até ontem eu escrevia no Arts, a Revolução Industrial chamou para dentro de si grandes teses, o marxismo, a Revolução Francesa trouxe o iluminismo. Será que essa revolução na informática não vai nos pautar com ideias novas para que o mundo possa ser saudável de novo? O mundo passa aí carregando essas sapatilhas usadas, das ideias cansadas. Eu vejo geração nas universidades arrastando os dogmas dos anos 60. Meu Deus, ideias novas para os tempos novos. E essas ideias novas estarão nesta pequena caixinha milagrosa, onde o pensamento se organiza na história da humanidade. Queimassem todos os livros que existem, a humanidade perderia sua memória. O livro é também a memória da experiência humana, seu sonho e seu desatino. E ao teu lado está aí Silvino Marcon, hein? Este nome que é uma bandeira, uma glória. Minha Vida de um Livro, que é este título aqui é do nosso glorioso publicitário e nosso amigo Zeca Norato, né? E um homem que ele botou aqui como preâmbulo da sua existência, ex-morador de rua, que morreu e nasceu inúmeras vezes até virar um homem de sucesso, até chegar a deputado. Com quantos mil votos, Silvino Marcon? 25.201. Em que ano 25 mil? Isso em 1986. Teve 702 candidatos a constituinte. Eu fui o 17º mais votado entre os 702. E tu vê que hoje ainda tem gente se elegendo aí com 15, 17, 18 mil votos. É, fiz tudo isso aí e não fui titular, porque a legenda no meu partido era uma coisa astronômica. Então, assim, teve muitos deputados que entraram, o coronel, com menos da metade de voto. Exemplo, o Marangon fez 12 mil votos. Foi deputado federal constituinte. Vários outros fizeram 12, 13, 14, 15, 16, 17 e com 25, 201 eu não entrei. Foi muito suado, foi muito chorado, foi muito triste, foi uma fase muito difícil da minha vida, mas tem que aceitar, não existe. Acho uma regra completamente absurda essa coisa de que o Tiririca faz 1 milhão de votos e elege deputados federais com 3 mil votos. 2.800 votos. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Essa lei cai. Sim, vamos ver se cai. mas tu vê que se no meu tempo... Até agora não caiu. Se Só se valesse... tiver uma nova reforma. Porque a mini-reforma política Não caiu. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Entrou a cláusula de barreira, aí sim. Sim, a cláusula de barreira, sim, mas não caiu. Ah. Então, assim, isso é um absurdo. Eu acho que o eleitor ele não quer saber de legenda, ele quer votar na pessoa. Eu quero votar no Luiz Coronel, entendeu? Eu quero votar no Rafael, eu quero votar no Paulo. Entendeu? Se fosse isso, a Constituinte do Rio Grande do Sul ela teria 60% de outros membros que não aqueles que foram. A teu lado está aqui um homem que não é gaúcho, mas de raízes rio-grandenses do Sul aqui.
que nasceu em Santa Catarina, ganhou o Brasil, serviu no Banco do Brasil, por quase todos os lugares do Brasil. Meu querido amigo Edson Bintin, que é nosso superintendente estadual do banco. E as raízes dele é fácil reconhecer pelo sobrenome, hein, Luiz Coronel? Sim. Bintin. O Luiz Coronel, eu estou preparando um livro. Tu te lembra dos Sobrinhos do Capitão? Lembra, né? Todo mundo leu, aquela revista de quadrinhos. Eu estou escrevendo um livro, só para nós, não conta para ninguém, As Sobrinhas do Capitão, do Coronel. Era os Sobrinhos do Capitão, o livro As Sobrinhas do Coronel. Ele já me apresentou mais de 700 sobrinhas, cada uma mais linda que a outra. Edson Bintin, prazer tê-lo aqui. Tu ficou encantado com a feira, né, Edson? Com a nossa feira do livro. É um prazer estar no meio desse time de craques das letras e conheci hoje teu irmão, com muito prazer. Bem mais velho que eu, mas meu irmão. Estar na feira do livro é sempre bastante energizante para nós. Eu trabalho numa área um pouco mais dura, diríamos assim, ao sistema financeiro, mas eu concordo em gênero, grau e número com o Luiz Coronel, quando fala dessa esperança que a gente tem renovada, quando chega numa feira como essa e vê que, apesar de tudo, né, de todas essas transformações, o livro resiste, o livro tende a permanecer, porque ele, de certo modo, ele preserva o que tem de mais importante numa sociedade, que é a memória. E num país como o nosso... Eterniza, né? Eterniza. Um país como o nosso, que tem pouca memória, vira uma feira como essa, é sempre bastante encorajador. Mas antes de passar a palavra de volta para o Paulo, fiquei impressionado, Paulo, com a sua popularidade. Nós andamos rapidamente aqui, Luiz Coronel, pela feira. Deixa eu me vingar. Eu tirei algumas Só que olha a fotografias. diferença das idades das minhas fãs para as tuas. Eu já compartilhei no Senadinho. Nem vou dizer as quantos fotos. anos em média a diferença. Mas, Paulo, é um Eu prazer posso estar falar a aqui. diferença, não? Não vou falar porque é contra mim. Ou a meu favor também, né? Agora eu tenho o prazer de trazer aqui um jornalista, escritor de tantos e tantos livros, né? Ele já está com mais de uma dezena de livros, aí, uma dezena e meia de livros, meu querido amigo Rafael Guimarães, que é difícil até de pronunciar, a gente está acostumado com Rafael Guimarães, né? Guimarães, com o seu livro Fim da Linha, o Crime do Bonde. Eu já vi falar de tanto, todos os crimes em Porto Alegre têm um nome, né? O crime da Rua Tal, o crime da Lagoa lá, o crime do posto do avião, o crime do posto do avião do Fernando Machado, que foi o açougueiro fazer linguiça com carne humana, e da Rua do Arvoredo, né? E agora Fernando Machado. Mas que prazer tê-lo aqui, meu querido Rafael Guimarães. Obrigado. E, pô, sucesso com o teu livro aí, como também para o Marcon, que depois vai falar dele, que é uma história de vida aqui fantástica. Diz ele que é uma biografia não autorizada dele mesmo, né? Em todo caso, fica assim. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, estar numa mesa tão ilustre, né? E é interessante, né? A gente está vendo, contra todos os prognósticos, né? A feira vinha de 2 anos para cá tendo um decréscimo de vendas, né? E essa feira, contra qualquer prognóstico, está vendo um aumento de vendas, né? Isso, para mim, né, a gente tem conversado muito sobre isso com os amigos, para mim é um sintoma de que, né, dentro desse quadro, né, que estamos vivendo, de repente as pessoas vão se refugiar nos livros, vão querer saber por que a gente está passando por esse momento, e estão indo atrás dos livros, que é, como disse o nosso eterno patrono, o Coronel, que é onde a gente encontra nossas identidades, a nossa memória. Eu trabalho basicamente com memória, né? Onde a gente se encontra essas identidades que nos permitem compreender, né, o mundo que a gente está vivendo e nos abastecem, nos armam, né? Não nos armam, aquela coisa de o cara fazer um fuzil, mas nos armam, né, de argumentos para a gente poder sobreviver num período de muita dificuldade e também formular, né? É essencial que se formule, né, novas formas, né, do cidadão se organizar, se situar no mundo e que uma coisa que todos nós queremos, independente das nossas diferenças, um mundo mais justo, um mundo mais solidário, mais humano, em que as coisas, a dimensão da vida tem um teto muito mais alto, né, do que está tendo. Agora, meu caro Carlos Rafael, tu vê o que nos faz o acaso, né?
nós temos nas extremas 2 coronéis. À minha direita, que para o telespectador é esquerdo, o coronel de esquerda. E à minha esquerda, que para o telespectador é direito, o coronel de direita, né? O bolsonarista. Seria o caso de trocar de lugar, talvez. Não, é para o telespectador tá com a visão correta da coisa, né? Rubens Edson Pinto, que já passou também pelo Brasil inteiro. O Edson fez escola preparatória em Porto Alegre, foi para a academia em Resende, depois foi para o Rio Pesaó, foi para ESEMI. Depois tu andaste por onde, Edson? Andei na Argentina. Foi adido militar no Brasil, na Argentina. Comandou em Itu. Comandei em Itu. Por isso que ele é grande, viu? Comandou em Itu, foi escolhido pelo tamanho, Itu. 100 anos do quartel esse ano. Foi assessor do Figueiredo, só para te ver com quem está lidando, né? Ficou quanto tempo com o Figueiredo lá? 4 anos. O tempo que a gente era da Arena, viu? Tu eras do MDB, tá vendo? Reagindo contra o regime, né? O Marcon. Edson. Mas o Edson está aqui prestando um belíssimo trabalho aqui com o nosso Lions Club. Parabéns aí pelo trabalho. Já tivemos... Aliás, eu quero dizer para vocês, falando em coronel, aqui os dois na extrema, teve um amigo nosso que estava andando comigo na Feira do Livro. Eu quero tirar uma foto aqui. Eu olhei, era o General Osório. Aí fez uma selfie com o General Osório. Já viu? Aí olha na frente a Biblioteca do Exército. Outra selfie na Biblioteca do Exército. Tu vê que não é só no Exército que existem fãs do Exército, né? É verdade. Eu não vou dar o nome dele, né? Fale, Edson. Mas é uma grande satisfação para o Lions essa parceria. O Lions é um clube de servir que completou no passado 100 anos. Então... No mundo? No mundo. Foi criado onde o Lions? Nos Estados Unidos. Que cidade? Por um corretor de seguros. É mesmo? E aqui no Rio Grande do Sul já temos grandes partes dos clubes já com mais de 50 anos. O nosso distrito é um dos distritos do Rio Grande do Sul, é o LD3, e com 53 clubes. Só em Bagé nós temos 5 clubes de Lions. Olha só. Viu? Bagé gosta de festa. 2 a menos que Cachoeira. 2 a menos que Cachoeira. Cachoeira tem 2. Só 2 em Só Cachoeira? 2. Pô, que decepção. Pelotas. Mas essa parceria da Pampa com o Lions foi muito importante para nós. Esse é o 2º ano que nós estamos atuando aqui na Feira do Livro e lançando a marca Lions. Se ela tem 100 anos no mundo, por que não pode ter 50 anos no Brasil? Então é muito importante para nós. Então nós estamos aqui demonstrando os nossos principais trabalhos. Ontem teve aqui um ônibus onde fazemos o exame de vista, onde fazemos o teste da glicemia, medição de pressão. Temos um encarregado aí para fazer as palestras sobre planejamento familiar. Então, uma série de coisas são feitas aqui na feira e que nós fazemos no nosso dia a dia. Perfeito, parabéns aí, Edson. Obrigado. Olha, eu vou começar com o Marcon aqui falando a respeito do teu livro, Marcon. Eu vou botar aqui, na tua frente aqui, por favor. Coloca na frente. Mas deixa do Marcon, que nós vamos, depois a gente fala o teu, não fica com ciúmes. Não fica com ciúmes, depois eu mostro o teu, Luiz Coronel. Tá aí. Tu não devia ter dito aquilo dele antes. Não devia ter dito. Não, meu. Ele só tem que pagar, né? Eu nem vi o que ele disse. Imagina seu osso, o que ele disse. E aí, eu quero se ouvir no Marcon. Primeiro conta a tua história. Que história é essa de morador de rua, tia? Eu sou natural da gloriosa linha terceira, que é o centro do universo, do qual emanam. Foi lá que foi criada a internet, foi lá que se geraram as coisas modernas no mundo, foi na linha terceira, onde eu nasci. Tem lá 20, 30 famílias, mas são todas extremamente inteligentes e que geraram esses avanços. Esses avanços. Como então, se todo mundo conhecesse a linha terceira? A linha terceira que eu nasci é no município de São Domingos do Sul. Não é nem uma capela, é mais para fora de uma capela. Eu me criei estudando com Lampião a querosene e jacaré.
Eu fui conhecer Luz em Porto Alegre. Quando cheguei aqui, que foi o maior choque da minha vida. Um dia eu tinha 15 cruzeiros, na época cruzeiros, e tinha 2 mudas de roupa, e eu peguei um ônibus e desci na Rodoviária Velha, ali. Quando desci na Rodoviária Velha... Onde está a Igreja Universal hoje, ali, do lado. Pois ali. Me espantei, assim, de tanta gente não fazendo nada na rua. Lá na roça todo mundo trabalha. E tanta gente caminhando, não fazendo nada, batendo papo furado aqui, papo furado ali e tal. Aí eu fiquei ali e ficava olhando os prédios, né? Ficava olhando os prédios. Fiquei um tempão ali, né? Tinha 15 anos. Hã? Eu tinha... Não, nessa época eu já tinha 19 anos. Eu já era maior de idade. Eu já tinha concluído o ginásio, já era um homem estudado, entende? Sim. Aí um soldado chegou, me bateu nas costas e falou assim, ô moço, você está perdido? Eu falei, sim. Aí então ele disse, quem você é? Aí eu já tirei meu documento, você, eu não sou bandido. Aí ele disse, não, mas tudo bem, mas o que você quer? Aí eu disse que eu não tinha para onde ir, eu não conhecia nenhuma pessoa em Porto Alegre, não tinha nenhum parente, como até hoje não tenho parentes aqui, aparentado é tudo para fora, e eu não tinha para onde ir. Aí ele me levou para uma pensão ali, ó, na Andrade Neves 121, pensão Fleck. Chegou ali e apresentou para o seu Fleck, aí o seu Fleck levou um susto, viu um cara chegando acompanhado por um soldado. Aí ele disse para o soldado, não, esse rapaz está perdido. Se fosse hoje, podia ser namorado, né? Naquela época não era possível. Hoje chegou um soldado com um namorado aí. Por isso que no dia do lançamento do meu livro, que foi o maior sucesso, acho que até hoje, de lançamento de livro, deu 400 e poucas pessoas que passaram pela cancela. E tive uma saudação de muitas pessoas ilustres de Porto Alegre. E eu me emocionei demais, eu não consegui falar, porque passou um filme do primeiro dia, dessa história que eu estou contando. Aquele soldado que jamais esqueceu. Exatamente, um soldado maravilhoso, lindo. Era lindo. 1,86 m, olhos azuis. Maravilhoso. Aí eu me emocionei demais, porque lembrar o que tinha acontecido há 53 anos atrás. Quando eu cheguei aqui, eu mal e mal sabia falar alguma coisa de português. Eu não sabia fazer nada, porque a minha profissão antes disso lá era carregador de porco. No meu livro tem um caminhãozinho que nós usávamos para carregar suíno para Serafina Correia. Eu e meu amigo Valmir. O Valmir está com 83 anos, está lúcido. A semana que vem vou fazer o lançamento do livro em São Domingos, e o Valmir vai ser a grande estrela do lançamento do livro, porque vai ser a testemunha de um fato real. Então, eu vim para cá e no dia seguinte, eu paguei um mês de pensão com o dinheirinho que eu tinha, e no dia seguinte comecei a procurar emprego. É sonho, né? Camarada, com todo desgrenhado, todo feio, todo desarrumado. Cada lugar que eu ia, o cara falava, não, boa apresentação. Lembra disso, coronel? Boa apresentação. Datilografia, não. O fato de um dia vir morar na rua, ele é um produto natural. Ele é uma consequência natural. Porque antes disso, para mim fazer o ginásio, eu morava na casa de um camarada que era assassino profissional. Está a história no livro. Ele matava por um processo de julgamento que ele fazia. E que ele entendia quem devia viver e quem não devia. Era sumário o julgamento. Ele me contou de noite, que eu descrevo uma parte que eu consegui me lembrar, porque é muito assim, é muito epiderme. Me lembrar. Eu tinha 14 anos naquela ocasião, né? Quando eu saí de casa e fui morar com esse camarada, mas eu não sabia que ele era isso. Quando eu fui morar lá, eu adorei morar lá. Embora fosse do lado do cemitério, eu adorei morar na casa dele. O cara matava, já deixava aberto. Não fazia isso. Mas só que daí um dia o pessoal começou a comentar. Eu estava me preparando para fazer a admissão ao ginásio. Lembra disso, coronel? Aquele livro, 4 matérias. História, português... Lembra disso? Cada gasto está borda. História, português, matemática e geografia. Então eu estava me preparando para isso. Aí no colégio os caras falaram, tu mora onde, cara? Eu moro depois do cemitério ali, aquela casa grande ali, 2 pisos. Tu conhece o cara? Sim, eu moro lá, né? Foi onde eu consegui um lugar para ficar. Aí os caras falaram que o cara era bandidão, assassinante. Eu disse, né, vocês estão enganados, o cara é gente boa gente e tal, né? E fui levando, né? Até o dia que o senhor esse que já faleceu me chamou lá e pediu, senta aqui no chão, que nós vamos conversar hoje sobre a minha história. Aí eu disse para ele, não, mas
Por quê? Porque na cidade estão te falando que eu sou bandido. Sim. Então eu vou te contar como não é verdade. E aí ele me conta a história, que está relatada no livro, das cinco assassinatos dele, qual era o motivo do assassinato de cada um, entende? E ele só cumpre cadeia por um, e mesmo assim, por esse um que ele cumpre cadeia, é muito pouco. Então, tu vê o seguinte, que um dia vir morar em Porto Alegre e terminar tendo que morar na Praça da Alfândega, é uma decorrência normal. Anormal seria eu conseguir um emprego maravilhoso, eu conseguir um local. Quando eu consegui sair daqui, de morar ali, eu fui ser aprendiz no Unibanco. Eu tenho minha carteira assinada com muita honra. O primeiro emprego meu, aprendiz, com 21 anos. 21 anos saindo daqui para ser aprendiz ali. Então vamos parar por aí a tua história, depois nós continuamos. Até para fazer o revezamento entre todos. Eu quero passar agora para o Rafael Guimarães, mas antes eu quero pegar a opinião do Edson Bint. Está vendo, Bintinho, essas histórias? Tu tem uma história também, começou aqui no Rio Grande do Sul, foi assim? No Banco do Brasil? Não, tomei posse em Santa Catarina, mas eu estava prestando muita atenção nas palavras do Marcon e vendo como essa teia de realidade e ficção, ela está presente na nossa vida e como que o dom da ilusão, ou seja, você ter essa predisposição para acreditar no sonho, e mais do que isso, fazer um esforço consciente para valorizar essas experiências, que foge um pouco do racional, do lógico, o mundo é tão careta sobre esse aspecto tão racional, eu vejo com muita alegria que histórias simples podem ser transformadas em aprendizado, em diversão, em prazer pela leitura. Eu fiquei prestando muita atenção no que o Marcão estava falando e viajei um pouco também pelo mundo da literatura, que é um mundo que nos faz sonhar. Porque um homem que perde a capacidade de sonhar, de esperançar, ou seja, de viver além do cotidiano, além do meramente físico, ele transcende a sua condição humana. Então, parabéns, Marcão, prestei muita atenção e fico entusiasmado quando ouço esses relatos contados com tanta vivacidade. Daqui a pouco eu vou fazer uma troca de água que está muito quente aqui, 1 a 1, mas eu quero passar para o Carlos Rafael o fim da linha, né, o crime do bonde. Aliás, vi tantos crimes em Porto Alegre, né, alguns com nome, outros sem nome, mas esse eu não conhecia. Te confesso que vamos ter que ler atentamente o teu livro aí, porque deve ser uma história contada com a tua maneira de ser e de agir através da tua literatura, que é importante, né? E com a tua pincelada de romantismo em tudo isso. É que um crime, né? Ele, por exemplo, vários livros meus, eles tratam de um crime. A tragédia da Rua da Praia, um assalto ocorrido aqui na Rua da Praia em 1911 por 4 russos anarquistas, né? Que tumultuou a vida da cidade naquela época. Depois eu escrevi A Dama da Lagoa, que é a história daqueles casal de alemães, né, que saem do baile na Sociedade Germânia e desaparecem, e daí o cara aparece ferido no outro dia e a moça está sepultada lá na Lagoa dos Barros, que gerou uma lenda que até hoje é falada, né? E agora esse que é um crime passional acontecido no interior de um bonde, acontecido aqui nessa rua, né? Exatamente ali na esquina, onde era aqui a garagem da Carris, né? Um crime passional, não é? Um marido ali do lado da Maçom, não é? Na sacada de um consultório médico, ele vê a mulher passando, né? A esposa dele passando, perseguida, né? Por um cara que veio saber, era um deputado estadual, né? E isso decorre de uma série de coincidências, né? Uma série de coincidências levam... Era uma espécie de assédio isso aí? Era um assédio, né? Ele está ali na sacada esperando ser atendido, chegou atrasado, teve que esperar, está na sacada e vê... deputado, hein? Vê a mulher passando e o deputado... O deputado atrás. O marido Ainda bem que era estadual, não era suplente.
Não, ele na vaga dele, o nome dele é Carlos Silveira Martins Leão, neto do Gaspar Silveira Martins. Ah, do Gaspar Silveira Martins? E a vaga dele foi ocupada por um cara qualquer chamado Oswaldo Aranha. Quer dizer, esse cara era um cara muito importante, era uma estrela ascendente, né, no Partido Republicano, né? Esse personagem extraordinário, ele trabalhou na campanha do Rui Barbosa, presidente da República, em 1910. Depois aliou-se ao senador Pinheiro Machado, que era o homem mais poderoso do Brasil naquela época, senador gaúcho. Quando Pinheiro Machado morre, ele vem para o Rio Grande do Sul, já no ninho castilhista, embora ele fosse, né, neto do Silveira Martins, e vira um promotor público, em Cruz Alta, em Passo Fundo, em Guaporé. Na verdade, Guaporé era da comarca de Passo Fundo. E depois escapa de morrer umas 4 ou 5 vezes, assim, da pessoa estar na frente dele, dar um tiro e ele escapar. E ele se elege deputado estadual, um morador brilhante, um boêmio, né, meio mulherengo e tudo mais, e durante aquele período, instigado por pessoas que diziam que a mulher, enfim, era acessível, era desfrutável, ele resolve fazer o assédio, né? Ele deveria estar viajando para Cruz Alta naquele momento para reencontrar sua família, mas é atraído, né, pelo que eu digo, o duende da lascívia. Não, e a época do footing na Rua da Praia, né? O duende da lascívia captura o cara. Mas né? era a época do footing na Rua da Praia, o já? footing, claro. Né? Então ele... As grandes cantadas aconteceram na Rua da Praia. E o marido está vendo tudo isso, está vendo ela ser assediada, depois ela pega o bonde na esquina da Rua da Praia com a Marechal Floriano, faz a volta, e o marido, desesperado na sacada, caminha toda a Rua da Praia para encontrá-los no fim da linha aqui. Esse é o mote da história. Não estavam. Ele assediava e a moça escapava. Inclusive, estava com a filha pequena no colo. Era uma mulher muito bonita chamada Dalila. E esse nome também suscita uma série de coisas, né? Mas, na verdade, aí eu retroajo 20 anos e pego a trajetória de cada um dos 3 personagens, o marido, a esposa e o assediador. E aí sim, conta a história... E quem era o marido? Da República. O marido era um comerciante que tinha uma joalheria ali chamada A Esmeralda. E ela era filha do dono da livraria americana, Rafael... na esquina aqui da General Câmara. Exatamente. Da Praia. Rafael Vieira da Cunha era dono, era sócio majoritário, né? Então também trata no livro toda a importância da livraria americana, né, para o surgimento daquela geração de grandes escritores no início do século XX. Então permite fazer um painel, não é? Até que a história volta para o desfecho, né? Do desfecho do caso. O cara está lendo o livro, está louco para saber o que aconteceu, mas eu peço a atenção dele para que durante a história dos personagens se delineia, né, o perfil de cada um, que torna coerente o desfecho da história, né, o comportamento do marido, o comportamento desse deputado, a moça, que era uma mulher muito bonita e um pouco para a época, assim, um pouco mais descontraída do que se exigia, né, do recato que as mulheres tinham que ter e tal. E aí, claro, trabalha também com essas questões que hoje estão presentes, que é o assédio. Hoje, nos Estados Unidos, o assunto mais importante que tem nos Estados Unidos é o assédio, que começou no cinema e virou uma coisa da sociedade americana. O machismo, né, do marido. O marido vinha sendo atormentado com cartas anônimas que a mulher estaria traindo ele. Então essas coisas são muito atuais, embora a mulher tenha ocupado muitos espaços, né? Sim, ela ainda sofre, né, esse tipo de essa carga toda do poderio masculino sobre ela. O livro também é uma forma de ler o livro, também é essa. Agora vamos para o Luiz Coronel, né, com o seu livro aí. Não, antes de tudo eu vou falar sobre essa questão do rebuliço de cobertor, né? Aí está Euclides da Cunha. A morte dele também tem essa trama, né? Morreu jovem, tenente, dos trios. Inclusive, quem matou Euclides da Cunha serviu. Agora pode mostrar o livro. Serviu em Bagé e foi namoriscado da minha mãe. Então, eu tenho até a ligação com essa história. Quando estavam escrevendo a novela do Euclides, foram a Bagé falar com a minha mãe para ter sobre esse personagem. Mas essa questão do tal dos trios, né? Dos trios elétricos,
A sociedade está meio confusa nisso, porque o direito ao galanteio é consagrado pela própria condução masculina. Mas nós estamos falando que ano foi isso aqui? Foi em 26. A questão é que eu acho que é muito importante definir, não é, o limite entre o galanteio e o assédio. Isso as é muito fronteiras importante. delicadas entre isso. Né? E tu estava contando esse Tu caso... viu o Daniel, o rapaz coitado, aquele na cama com a mulher lá, e chega o marido, mata o Daniel. Mato. Eu estava lembrando... O coitado jogador. Eu estou escrevendo o quinto... Isso aí é galanteio ou é... Aí já é rebuliço de cobertor. Aí já... Mas tu estava narrando esse fato, eu estou escrevendo o quinto volume da Comédia Gaúcha e tem um caos que me contaram que o Ataxerxes tinha um bigode que era um acento circunflexo em cima das palavras. E as costeletas eram muletas em que o pensamento se apoiava, não é? Mas andavam falando muito da mulher dele, né? Ele entrou no boliche e disse, hoje eu entrei aqui para acertar conta com todos os homens que se passaram com a minha esposa. E um cara lá do fundo disse assim, mas vai faltar munição. Mas vai faltar munição. Não é? Então, essas histórias aqui do amor e seus sortilégios, né? Eu acho que são maravilhosas, porque esse enigma da posse. Ninguém possui ninguém. Se as pessoas... O Nelson Rodrigues diz uma frase muito... Se as pessoas vissem o que se passa nas mentes, ninguém cumprimentava ninguém, Paulo Pino. Ninguém cumprimentava ninguém. Ninguém consegue botar grades no desejo. O desejo é um pássaro louco. Quando ele quer dizer, o louco pássaro do desejo, quando ele pousa... Aí deixa. Maldito quem misturar amor com moral, disse o Goethe no texto. Parece assim que o sentimento mais esplendoroso do ser humano parece que querem botar vigilância. Não ponham vigilância no sentimento humano. Deve haver o respeito. A sedução é um ato mais para minueto do que para ópera. Concorda comigo? É mais para minueto. Até ele chegar no livro dele vai ser uma missa. Uma missa. Meu livro tem uma virtude. É o grande desempenho da Débora Finocchiaro num DVD em que ela declama 22 poemas. Está muito bonito a produção do desempenho. Mas nessa linha, Paulo, é importante a gente ter pessoas que sabem contar histórias. A nossa realidade permite muitas interpretações, mas você precisa ter esse dom que o Marcon tem, que o Guimarães tem, que o Coronel, enfim, essas pessoas são dotadas dessa sensibilidade e dessa capacidade de transformar um fato trivial em algo gostoso de ouvir. Então, essa arte de tecer esses eventos, às vezes fortuitos, muitos deles emocionantes, eu percebi lágrimas aqui nos olhos do Marcon, quer dizer, ele traz... Não só no dele, hoje, também no nosso aqui também. Exatamente, ele traz, digamos, na linguagem bancária a valor presente, aliás, estou no meio de dois bancários, né? Algo que aconteceu há 30, 40 anos, nos emocionando a todos. E você falou da minha vivência, eu voltei na minha infância também, nós temos uma coisa em comum, infância humilde, enfim, mas eu tive a sorte de entrar aos 14 anos, numa escola de vida chamada Banco do Brasil. E esse Banco do Brasil, que já tem 210 anos, me ensinou muita coisa. Mas a coisa mais importante, que eu sempre falo para os nossos colegas, o Banco do Brasil me ensinou a ser um homem. O Banco do Brasil tem no seu conjunto de valores a essência, na verdade, que você não pode falhar, que é ter retidão de caráter. E essa dívida eu tenho para com a minha organização, e eu quero falar aqui de público. E quando eu estou no meio de pessoas que trabalham tão bem a palavra, é importante que se diga das virtudes também das organizações, né? E essa virtude é uma das maiores que eu vejo na organização chamada Banco do Brasil. O Edson, de Edson para Edson, agora o Bolsonaro foi aluno do Edson, tanto na... Não foi na artilharia, não foi na academia? O Denardi foi teu aluno. Mas o Bolsonaro é de... 73. Mas ele não foi teu... 77. Mas tu não era instrutor da academia na época, nem da ESAO? Não pegasse ele, nem... Então, mas tu... Aliás, tu fosse colega do... Ele foi colega dos dois, do Lamarck e do Bolsonaro. Vê como é que pode. O Lamarck foi teu companheiro quase de cama, né? Por favor. Meu vizinho de cama. Meu vizinho de cama. Era bom caráter? Não tínhamos nada assim contra ele naquela época, né? Ele era um menino, né? Foi em 56, 57. Isso naquela época. Naquela época. Depois
a vida dele se transformou no que aconteceu aí. Qual era a arma dele? Infantaria? Infantaria. Porque o Bolsonaro é artilharia e tu és artilharia também, Sou de né? artilharia. E o Mourão é cavalaria. Artilharia. Mourão é artilharia? Hoje nós temos Só agora dois a época da semana botou a foto dele na capa a cavalo. Não. Por isso que eu achei que ele fosse cavalaria. É artilharia. Mas então artilheiro com vontade de ser cavalariano? Pode ser. Porque hoje a cavalaria não quer dizer que seja cavalo, nós estamos Não, na sim, cavalaria hoje nem tem. mecanizada. Ah. E a evolução é essa aí, né? Engraçado, desculpa eu falar. 2 anos antes de todos esses fatos políticos que determinam os rumos do Brasil hoje, eu me lembro de escrever para o Mourão e dizer para ele, a minha previsão é que surgirá um governo militar eleito pelo voto. Alguma coisa me dizia, intuitivamente eu sentia que era esse o rumo da história do Brasil. E de fato se confirmou essa tendência, né? Que até hoje eu acho, Paulo, eu acho que até agora... Quantos militares já chegaram ao poder eleitos pelo voto? Na história, Quantos? Dos Estados Unidos eu vi 11. Não, aqui no nos Brasil. Estados Unidos, 11 governadores. Aqui no Brasil também. Sim, Foram vários agora. Mário. Agora não, estou usando bastante. Sim. Ao longo, Paulo. Nós temos um primo que comandou o regimento de cavalaria de Bagé. Santiago Firpo. É nosso primo. Mas do ponto de vista político, Carlos Rafael, tu que és um jornalista, normalmente jornalista tem uma aversão a milico, né? Como é que tu vês esse momento que nós estamos vivendo com a ascensão novamente dos militares pelo voto ao poder? Que temos um capitão e um general no poder agora, né? E outros que estão vendo no bojo de tudo isso. Não, mas no momento que o capitão assume, ele passa a ser superior ao general. Porque ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele disse isso. Então não há problema nenhum. Não, eu posso falar assim, eu não vou fazer um discurso político, mas do ponto de vista da cultura, há uma apreensão muito grande, né? As pessoas que estão no mundo da cultura, uma apreensão muito grande e justificada, né? A partir, primeiro, uma questão objetiva, a extinção do Ministério da Cultura. É um prejuízo muito grande para a nação, né? Pois é, ele também faz e recua, né? Educação, esporte e médico. Mas eu acho que a cultura merecia o status de... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, de novo, não quero fazer proselitismo político, mas durante o primeiro governo do Lula, houve uma medida essencial por meio do livro, foi a desoneração da cadeia produtiva do livro. Isso aí foi uma coisa extraordinária, né, que viabilizou editoras que estavam muito mal das pernas, livrarias que estavam mal das pernas. Houve um impacto muito grande, positivo, né, na cadeia do livro, essa desoneração. Houve um aumento, por exemplo, de livros editados extraordinários de antes e depois dessa medida. Então, essas coisas são coisas que o governo tem que fazer. Não são coisas, por exemplo, que a iniciativa privada, por exemplo, vai fazer, entende? Eu vi ali o nosso querido diretor falando do Banco do Brasil. Quando a gente vê, por exemplo, que o Banco do Brasil, por exemplo, corre o risco de ser privatizado, isso é uma coisa terrível para nós. A Petrobras, por exemplo, agora o Bolsonaro também recuou, porque também dentro do Exército há também uma camada de militares nacionalistas que lutaram pela Petrobras, por exemplo, né? Agora, claro que várias coisas da Petrobras, como o pré-sal, foram privatizadas, mas é importante que se mantenham empresas públicas fortes, senão nós vamos chegar numa situação como a da Argentina, durante o período do Menem, que tudo foi privatizado e o Estado não tinha um único instrumento, não é, de ação, de atuar na economia. Isso aí que é uma coisa, por exemplo, que vem de um liberalismo predador muito antigo. Isso aí não existe mais, entende? Desde o Keynes, por exemplo, que era um cara defensor do capitalismo, mas entendia, não é, a importância da intervenção do Estado na economia, é essencial. Um país como o nosso, que o governo por exemplo, Bolsonaro é um governo liberal?
Não acho que vai ser, mas ele foi eleito. Não acho que vai ser um governo. Ele tem alguns integrantes que são liberais, entre aspas, né? Até porque o liberalismo fracassou também na Argentina, né? Não, e outra coisa também em relação ao Ministério, que talvez ele recue, mas há, por exemplo, uma campanha muito grande em relação à Lei Rouanet. Né? O que é a Lei Rouanet que todo mundo está amaldiçoando, por exemplo? A Lei Rouanet não é nada mais, nada menos que uma empresa que... Mas ninguém é contra a Lei Rouanet. Não, há uma campanha muito forte contra a Lei Rouanet. Contra beneficiar sempre os mesmos e o top 10 da cultura. Não, todos são beneficiados. Não existe um projeto cultural... Fala aqui, Luiz Coronel. Mas isso... Para o Circo Soleil. Eu sou a favor, eu sou beneficiário da Lei Rouanet. Realizo obras através da... Agora, ela tem que ter um teto. Não, eu também acho. Milhões, por exemplo. Não, eu concordo com isso. Um grupo muito especialista de constatação de valor cultural do investimento. Não, eu concordo com isso. Se não é constatado valor cultural do investimento, tu põe fora dinheiro. Não, eu concordo com essa limitação, mas eu digo assim, não é uma coisa que o governo determine, é a lei que é liberal nesse sentido. E as empresas, por exemplo, que usam o dinheiro público para fazer seu marketing, elas também elas têm que ser freadas nesse sentido, entende? Eu queria, assim, fazer um mini, já que nós estamos mais ou menos nos encaminhando. Temos o nosso grande poeta presente, né, nosso grande patrono, e nós estamos lançando um modestinho livro de poesias, poemas, que é de um poeta chamado Eduardo Guimarães, que certamente o Luiz Coronel conhece, que era meu avô. Entrou o teu livro? Era meu avô, foi um grande poeta simbolista. Está presente aqui na exposição do Santander, numa parede lá, porque ele colaborava com a revista Orfeu, que era a revista do Fernando Pessoa. Lírico. E que, para eles, para a literatura portuguesa, né, a Orfeu equivaleu à Semana de Arte Moderna para os brasileiros, quer dizer. Então, meu avô contribuiu, está lá, a gente ficou, até uma prima minha, Maria Teovina, viu a exposição lá em Lisboa e ficou arrepiada ao ver o reconhecimento disso. E aproveitando, editamos, então, nós temos vários materiais dele, estamos editando um livro poemas que ele escreveu em francês, ele era metido também. Que letra, hein? A letra dele era maravilhosa, a capa, né, que é uma capa, ele desenhava a capa, né? Foi traduzir... reproduzir tal qual ele está hoje. Exatamente. 95 anos tem esse livro. E que teve a tradução dos poemas do Alci Chauich, que estava aqui por perto há pouco, né? O Alci ele disse que ele não traduziu, porque poema não se traduz, né? Ele apenas referiu, né? Fez uma tradução literal das palavras, né? Mas que, claro, a poesia ela tem quando ela é escrita, ninguém pode reescrever ou traduzir, porque ela é única, né? E nos orgulhou bastante. Muito pouco. Não vai me fazer. Por que não? Para pegar uma bem curtinha. Eu vou pegar um Noturno, que é uma poesia dele muito conhecida. Les jardins d'hiver sont les rêves de très beaux rêves efficaces. Les jardins d'hiver sont des rêves. Les airs du soir sont nains brevets. Les arbres sont déjà glacés. Então ele tem toda essa coisa, o simbolismo, que é uma coisa que atinge muito mais a emoção, né, o espírito, né, do que a realidade em si. Fala muito de amor e fala muito do conteúdo da alma. Ele fala para a alma, e que era uma época, né, uma época de muita transformação no mundo, Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial. As religiões estavam em decadência, né? Então a poesia supria esse lado espiritual da pessoa. Rafael, nós vamos falar então em estômago agora, tá? Vamos sair da alma para o estômago. O alimento da alma, poesia, né? Agora os livros, vamos agora alimentar o estômago. Vou te convidar para provar as linguiças e salsichões do Alimentos Castro, do frigorífico Castro. Tu pegar minhãozinho, ou a calabresa, ou mesmo a caseira, colocar numa panela de ferro, assar e comer com pãozinho, tu vai ver. Que maravilha. Mas isso é verdade ou tu só está fazendo uma propaganda? Tu encontra. Tu tá convidado para ir logo mais à noite, nós vamos fazer lá na casa do Luiz Coronel. Barbaridade. Com um pãozinho. Foi combinado com ele ou não? Viu?
Olha que espetacular. Tu vai ver que espetáculo linguiça e salsichões da Castro, tá? Tu encontra em toda a rede Zafari. É uma empresa gaúcha desde 1960. Aliás, o Biscoito Zezé patrocina o programa. A Sanitas, que nasceu em Pelotas, de 31. Né? O Castro também de Pelotas. E só falta o leite aqui no programa agora. Pois é. Cremers informa, Novembro Azul é um movimento mundial que busca conscientizar a respeito da saúde masculina e do câncer de próstata. É o segundo mais comum entre os homens, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. A campanha tem o objetivo de romper preconceitos e principalmente de alertar os homens para a importância do diagnóstico precoce. Cremers, estado de alerta pela saúde. A Vinhos do Mundo é como vocês, todos apaixonados por vinho. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, como o nosso amigo Edson Bint está acostumado a tomar o Angélica Zapata Malbec espetacular, né? O singular Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. E também aqueles vinhos maravilhosos lá da Guatambuna, de Dom Pedrito. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Atenção, crédito com garantia de aplicação. A Unicred tem, aproveite as taxas a partir de CDI mais 0,29% ao mês. Nem o Banco do Brasil tem isso. E parcelamento em até 60 vezes, guardou bem os números aqui? Para você usar o dinheiro como quiser. Cooperado Unicred, fale com o seu gerente de negócios e não perca esta oportunidade que é exclusiva na Unicred. Um abraço ao nosso presidente Paulo Barcelos e ao doutor Bueira, que é presidente da Porto Alegre. E o Paulo Barcelos é presidente da Unimed RS. Unicred. Mais valor para você. Vamos agora ao quadro saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense, presidente da Bienal do Mercosul e dono da Vinícola Laurenti. Quem é que vem ao ar? Ele, Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de lançar um desafio aos meus colegas médicos. Nós, médicos, sabemos quais os fatores mais associados às mortes em nosso estado. Para as doenças do coração e das artérias, que matam 30% dos gaúchos, os principais são a pressão alta, o cigarro, a obesidade, o diabetes, o sedentarismo e o colesterol alto. Para o câncer, responsável por 20% de nossas mortes, temos de evitar o cigarro, o álcool em excesso, a obesidade, o sedentarismo, a exposição exagerada ao sol e as dietas ricas em gordura. Nas mulheres, temos de prevenir o câncer de mama com a mamografia, que é feita a partir dos 40 anos, fazer o citopatológico do colo uterino nas mulheres com vida sexual ativa e vacinar as meninas de 8 a 12 anos contra o HPV. Nos homens, temos que fazer o toque retal e medir o PSA a partir dos 50 anos. Para ambos os sexos, temos de prevenir o câncer do intestino fazendo a colonoscopia a partir dos 50 anos. Essas ações reduzem muito as mortes por câncer. Outra lição muito importante é evitar as mortes violentas no trânsito ou por agressão entre pessoas, que chegam a 10% do total das mortes em nosso estado. E isso se faz ficando longe do álcool, combatendo as drogas e aderindo à educação no trânsito e direção defensiva. Com essas medidas, podemos reduzir as mortes do coração e artérias, as mortes por câncer e as mortes violentas, e assim atacamos de frente 2 de cada 3 mortes no Rio Grande do Sul. Que oportunidade preciosa, não? Vamos combinar o seguinte: cada vez que você atender um paciente ou qualquer pessoa, independente do motivo da consulta ou por qual porta o paciente chega ao sistema de saúde, você vai me prometer que perguntará ao paciente se ele mediu recentemente a pressão arterial, se dosou o açúcar e o colesterol no sangue e vai repassar os outros itens que eu acabo de mencionar. Se houver algum deles que ainda não foi discutido, você vai recomendar ao paciente que faça como foi combinado. Na minha experiência, essa conversa não toma mais do que 5 minutos de uma consulta. E você se sentirá um médico melhor e uma pessoa muito mais solidária. Afinal, não há nada mais maravilhoso do que salvar a vida de alguém. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada.
Doutor Gilberto editou um livro pela tua Editou um editora? livro pela Libretos, um livro que ele fala da experiência dele de convívio com pacientes terminais, né? E que é um livro extraordinário, está esgotado, né? E que ele trata esse momento tão delicado da vida, né? Com uma sensibilidade, uma delicadeza muito grande, né? E que nos honrou muito, né? Ter o Dr. Gilberto Schwarzman como autor nosso. Esgotou, né? O extraordinário, rapidamente, né? E temos muito orgulho de ter o Dr. Schwarzman como um dos autores da Libretos. Rubens Edson Pinto. Que coincidência, né, tia? Eu não sei se ele é meu irmão ou sou irmão dele. Esse é o ponto final, Edson. Com o nosso Lions, prestando serviço maravilhoso para todos aqui. E sem custo isso aqui. Sim. Pode vir na Casa da Pampa, aqui nos nossos estúdios, e utilizar o serviço do Lions aqui, não tem custo nenhum. Já temos desde o dia 1º usando esse ambiente aqui, com grande sucesso. Nós temos aqui cada dia cerca de 3 companheiros ou companheiras do Lions, e é um momento muito importante. E dia 19, nós vamos ter uma palestra pelo Dr. Schwarzman lá no Circo Militar, patrocinada pelo Lions. Então ficam todos convidados às 19, às 20 horas. Eu agradeço essa... O que o nosso visitante aqui pode encontrar? As pessoas estão todas convidadas a usarem o Lions aqui na Rede Pampa. Os grupos que aqui chegarem, nós temos um companheiro que faz a parte do planejamento familiar e as doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós normalmente contamos com o apoio da PUC, com palestrantes médicos que vão às escolas, vão onde tem grupos aí que queiram fazer essas palestras. Temos feito muitas palestras, temos uma assessoria há muitos anos que trata somente desse assunto. E aqui nós estamos atendendo a parte de medição de pressão, glicose, índice de gordura, temos aqui a máquina que dá altura, prefeito, pressão. perfeito. Aliás, o Edson Bindt está aqui, é um atleta, né? Tudo perfeito, né? Passou um pouquinho a glicose. Só a glicose, mas também o que esse homem almoçou hoje, eu vou te contar. Tem que ver, 6 ovos, 3 bifes, maionese. Foi impressionante. E nós estamos às ordens aí, o que precisarem. A maioria dos clubes hoje, por questão de custos, estão reunindo no Circo Militar, que nos franquia as dependências lá para as reuniões dos diversos grupos. Está vendo? Isso é o serviço que o Exército presta para a sociedade junto com o Lions. Rafael Guimarães, teu ponto final. Bom, muito obrigado por esse debate, pelo convívio, né? Pessoas tão bacanas, né? Que estão, cada um na sua área, fazendo, né? Mas ele acontecer. matou a tiro, como é que foi a facada? Como é que Mas foi? aí eu vou contar o fim do livro, aí não, aí não dá, né? Mas depois do crime ainda tem um julgamento. O julgamento tem uma simbologia muito grande, né? Com os valores que temos hoje, né? E depois ainda tem uma outra tragédia no final. É uma sucessão de tragédias. Mas não é que eu gosto de crimes, né? É que eu acho que um crime, ele desperta na sociedade... Mas esse é o teu segundo crime? É o terceiro ou quarto já. Terceiro ou quarto crime? Mas é que o crime desperta, né? Que a gente, para observar a sociedade, meu interesse maior é observar a sociedade. Aquela coisa da microhistória que tu botando uma lupa em algum evento ali demarcado geograficamente ou temporalmente, tu consegue entender a sociedade daquele período. Essa é a minha intenção, né? E um crime, ele deixa as coisas mais exacerbadas. Então a observação se torna mais fácil. Para, Luiz Coronel, calma que já vem teu ponto final. Então, esse é o livro, tá bacana, as pessoas estão lendo, estão gostando. Qual é o valor do livro? Bons. R$40, mas aqui na feira dá 32, né? A feira também a gente faz o desconto. Né? Exatamente. E onde pode ser encontrado fora da feira? Ele pode ser encontrado aqui na banca da Libretos. Nós temos uma banca da nossa editora aqui na frente do Banco Safra. E nas editoras, né, que estão resistindo bravamente aí, a Bamboletras, a Londres, né, aqui a Taverna aqui, a Taverna ali na Fernando Machado, que é uma livraria muito bacana. Enfim, várias livrarias ali na Humanas, ali na Cristóvão Colombo, na Raízes também na Cristóvão.
na Palmarinca, né, que é a clássica livraria nossa. Já encontrou um livro teu num sebo, não? Já encontrei. Tem um livro meu que estava esgotado, que eu fui procurar na internet, porque eu precisava dele. Ele custava R$60 e nesse sebo estava 246. Mas é um sebo, é um sebo eletrônico específico de edições raras, quer dizer, eu já tenho até livro de edições raras. Eu me lembrei do Mas Mário eu compro, Quintana. eu compro, Mário Quintana, numa vitrine de brick, um busto de Napoleão. E eu chego à conclusão, o último reino da glória são as vitrines de brick. Tá certo. Luiz Coronel, vamos para o teu ponto final. Aqui apenas... Como se dizia na trove, agora sem nome feio, Luiz Coronel. Agora aqui sem nome feio. O poeta empresta sombrinha colorida às palavras, e elas correm, dançam sobre o longo fio estendido entre a imaginação e a realidade. O poema corta as algemas que prende o pensamento à razão. O poema corre atrás das rimas e metáforas, qual veranistas em busca do guarda-sol de praia, solto pelas ventanias do verão. Oh, maravilha. Onde é que encontra o teu livro? Eu sei que o Isatir tem esse livro, porque ele é o editor, é Isasul. Mas parece que eu vou ainda distribuir para outras. Nas boas casas do ramo. Nas boas casas do ramo, né? Brevemente teremos o livro. E o nosso Silvino, quando chegava aqui, vamos fazer da tua vida enquanto morador de rua, que foi uma necessidade quando viesse do interior, né? Ele chegava e a garotada toda na rua, rei, 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 o Silvino é o nosso rei. Depois tu substituiu o líder aquele, como era o líder aquele que foi coquear saco lá na Sujanalda? Carregar saco, eu disse o nome Santiago? antes. Não, o Santiago é o outro. Não, eu disse o nome antes, agora me esqueci como é o... Santiago não é. Era o Santiago Giuseppe, é o outro da pensão. O Giuseppe. Lá da linha Forquetinha. No interior de Caxias do Sul. E eu não vou perguntar também como é que o teu livro encerra, na mesma linha de raciocínio. Senão ninguém vai comprar. Pois é. Eu li o livro do Tragédia da Rua da Praia, do Rafael. Maravilhoso o livro. Maravilhoso mesmo, eu adorei. Tudo que é da Rua da Praia te interessa, né? Pois tu fosse dono, reinastes na Rua da Praia. Em princípio, sim. Eu passei praticamente 7 anos sem conseguir cruzar aqui a Rua da Praia. Eu não cruzava nunca aqui. Eu passava por cima, passava por baixo. Eu levei 6 anos, fiz 6 anos de análise duríssima, com muito choro, muitas lágrimas, até um dia eu chegar ali naquela esquina, vou cruzar essa rua, nem que seja a última coisa da minha vida. Venceu o trauma. E saí lá na Caldas Júnior. Exorcizou o trauma. Exorcizasse o trauma. Pois superei isso dessa maneira, assim, meia cruel, mas assim, o livro ele vai contar como é duro para quem vem de fora e não tem um referencial. Eu comecei a trabalhar no banco, uma pessoa falava assim, bom, fulano de tal é filho do médico, fulano de tal é filho do empresário, e o teu pai é o quê? Aí eu falei, não, meu pai é pequeno produtor rural, lá na linha terceira. O que é linha terceira? Onde é isso? Então, assim, eu no livro eu mostro para as pessoas... A gente continua sem saber onde é que é, em todo caso. Pois é, mas Tu já enrolou e não disse. Pesquisa. Linha terceira. Já tem pesquisa. Por isso que hoje, com a graça de Deus, um mês atrás, eu fiz uma palestra para um grupo de empresários, e um empresário chegou e disse para mim assim, é o seguinte, eu vou comprar 11 livros, faz autógrafo para meus 11 gerentes, eles vão ter que ler o livro todo, e nós, o mês que vem, dezembro, nós vamos fazer um seminário, um retiro fechado, assim, imersão total, e nós vamos discutir isso. A semana passada eu fiz um lançamento desse só para psicólogos e psiquiatras, e eu vendi uns 30 exemplares, sendo que a maioria dos psicólogos compraram 4, 5 cada uma. E as pessoas estão trabalhando o texto, o que me deixou profundamente feliz, Coronel. Assim, elas estão trabalhando o texto assim, aquela história das pessoas, não, mas eu sou muito infeliz, tu vê, eu não tenho um Mercedes-Benz, eu sou muito infeliz, eu não tenho casa na praia, Aí a pessoa vai dizer para você, lê o capítulo tal desse livro, nós vamos conversar no próximo mês. Então, assim, se eu quis ser alguém na vida, eu tive sempre que superar assim, eu não tenho padrinho, o padrinho sou eu.
Eu sou o padrinho. Então, eu chego antes da hora, eu saio depois da hora, eu faço mais trabalho do que outros fazem, eu posso ganhar menos, eu não me queixo, eu não vou na justiça reclamar meus direitos, aguento no osso do peito, se eu quis ter um lugar... Parabéns, Silvino. O teu livro tu encontras aonde? O meu livro é editado pela AGE, do nosso grande amigo Paulo Ledur, gente finíssima. O livro se encontra logo na AGE, tanto no site como aqui na feira, e na rede Cameron, na rede da Letras e Companhia. Tem mais um monte de outras... E o valor do livro? O preço normal é R$50, aqui na feira é R$40. Tem 20% de desconto na feira aqui. E com a graça de Deus, quero dizer que ele vende muito bem, obrigado. Eu jamais imaginei que, assim, sendo o primeiro livro real, só meu, solito, que eu conseguisse ter um espaço tão legal. Parabéns, Silvino. Muito obrigado por esse espaço, muito obrigado pela companhia de gente tão ilustre aqui. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Edson Bintin, seu ponto final. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. É um prazer muito grande desfrutar da companhia de pessoas tão especiais. E eu queria lembrar rapidamente que é muito bom também nós termos no Banco do Brasil uma referência para a área cultural. Nós temos a Fundação Banco do Brasil e o Centro Cultural Banco do Brasil, que trata a literatura e outras artes com muito respeito. E para finalizar, Paulo, eu queria fazer uma menção a um comentário do Guimarães, o qual me deixou feliz em relação à instituição Banco do Brasil. Nesses momentos de transição, é importante, eu quero me posicionar, eu acho, e não, na verdade não acho, eu tenho convicção de que o Banco do Brasil é uma instituição fundamental para qualquer processo de desenvolvimento nacional. E eu fico feliz que você tem também, Guimarães, eu creio que a mesa toda, essa ideia do Banco do Brasil público, um banco útil e um banco que tem um enraizamento que certamente o diferencia e pode proporcionar ao Brasil um cenário de crescimento nos próximos anos que pode contar certamente com o Banco do Brasil. Obrigado por tudo, Paulo. Foi um prazer, um privilégio estar com vocês. Grande Edson Bintin. Prazer tê-lo aqui, hein? Nosso querido amigo. Depois nós vamos contar quem é que tirou a foto lá com o General Osório, na Biblioteca do Exército, ali, na editora do Exército. Vamos contar. Como é que ficou a história da linguiça? Hoje de noite? Hoje à noite, na casa do Luiz Coronel. É ali na Dario Pederneiras. Qual é o número, Luiz Coronel? 292. Dario Pederneiras, 292, às 8 da noite. Tá? Com pão d'água. Aqueles de 1/4 quilo, vai dentro. Claro que vai ter uns quantos de 1/4 quilo, né? Te lembra do pão de 1/4 quilo? Obrigado, Luiz Coronel. Obrigado, Silvino Marcon, aí, pela tua presença aqui. Parabéns pelo livro. Vocês estão de parabéns. Edson Bintin, teu livro sai quando? Ano que vem. Ano que vem? Maravilhoso. Vamos lançar na Feira do Livro o ano que vem. Te ajudarei. Precisarei de você. Se for possível. Sabe como é o nome do pai da Gisele, que é primo, irmão dele? O Valdir Bintin, que é uma figura espetacular. É um cara extraordinário. Não é por ser pai da Gisele, independente disso. Há um escritor, eu acho que é um escritor espanhol que dizia: toda a vida é lírica em sua essência, trágica em seu destino e triste em sua realidade. E a Clarice Lispector disse: toda a vida é um livro, toda a vida é um livro. Não se assuste, toda a vida é um grande livro. Né? Quer dizer que o título do meu livro não está muito errado. Grande Rafael Guimarães, obrigado pela tua presença aí. Esteja sempre com a gente aí. Edson, sucesso aí. É muito Edson aqui na mesa, né, tia? Mais sucesso com o nosso Lions aqui na Rede Pampa. E usufrua desses trabalhos que o Lions está oferecendo aí para a comunidade gaúcha, enfim, a quem nos visitar aqui na Feira do Livro, nos nossos estúdios panorâmicos, estúdio da rádio, UOL e estúdio da televisão. Teremos imenso prazer em recebê-los juntamente com o Lions, né? E teremos uma ação aqui do Banco do Brasil nos últimos 3 dias, aqui na feira, juntamente com a nossa Rádio 104. Obrigado. Até o nosso próximo Pampa Debates, amanhã, a partir das 17h45. Até lá.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.